Fala, meus traders! Vamos aí para mais uma análise de mercado no dia de hoje. Bom, primeiramente, se vocês estão gostando dos vídeos que eu faço diariamente, deixem aí o apoio de vocês no botão de curtir do Instagram ou no like do YouTube, tá certo? Lembrando que as inscrições do curso Formação de Traders da Vida Real estão abertas, certo? Então, se você ainda não acessou, entre no site aqui no link abaixo do vídeo do YouTube ou do Instagram, no site www.tdvr.com.br. Ok? Nesse site você vai encontrar lá tudo que contém no curso, tudo como vai funcionar, tudo direitinho e vai ter lá quando e como as vagas vão ser encerradas, tá certo? E também quando a turma vai começar. Então, se você tem intenção de aprender um pouco mais a fundo sobre o mercado financeiro, não deixe de visitar a página www.tdvr.com e se inscreva lá, beleza? Bom, começando aqui com o mini índice. Então, o mini índice ontem ele trabalhava aqui dentro dessa região de resistência, certo? E ontem, no final do dia, nós temos o rompimento dessa região de resistência, né? Aqui para cima. Então, ontem o mercado ele faz esse movimento bem forte, né? Aqui para cima, rompendo essa região de resistência que nós tínhamos aqui, onde o preço teve dificuldade para passar, né, em momentos anteriores, né? Então, hoje ele faz essa movimentação aqui, só que a perspectiva de cenário aqui, até esse momento aqui, ó, não tinha nada confirmado, porque da mesma forma que o mercado foi tudo para cima, ele poderia ter voltado tudo aqui para baixo, tá certo? Mas hoje, essa movimentação se confirma para cima, que foi como? O mercado fez essa perna de impulsão para cima, fez essa perna de impulsão para baixo, e aqui depois ele abriu rompendo para cima aqui. Tá? Então ele não volta para baixo, ele acaba rompendo essa região daqui de cima, certo? Então hoje o mercado ele abre aqui nessa região, tá? Depois dessa pequena correçãozinha aqui para baixo, o mercado abre aqui nessa região e começa a subir, rompendo esse topo anterior que também foi a máxima do dia de ontem. Tá? Então aqui já sinalizaria que o mercado estava subindo aí, ok? Bom, o mercado depois de abrir aqui com esse pequeno gapzinho bem pequeno realmente e romper essa região aqui para baixo, o mercado ele volta aqui, né, e deixa aqui para a gente um padrão de fundo duplo. Né? Então o que eu tenho aqui, ó? Um fundo, outro fundo, dois fundos aqui no mesmo nível, né? Então eu tenho um fundo duplo a favor da tendência. Tá? E nesse fundo duplo, nós tivemos aqui a presença de um gatilho de compra. Tá certo? Então a operação aconteceu aqui nessa região, quando o mercado, após essa perna de rompimento para cima, que rompe essa região de resistência, depois ele volta para corrigir um pouco e confirma o movimento para cima, certo? Fazendo um pivô de alta. Ok? A partir do momento em que ele volta aqui, faz um topo duplo, um fundo duplo nessa região e deixa um gatilho para a gente aqui, nós entramos aqui na operação e aí carregamos a operação até o alvo aqui em cima, certo? Então o alvo da operação foi aqui em cima e a operação teve seu alvo batido com essa grande barra verde aqui, tá certo? Essa foi a operação que hoje nos rendeu quase a meta, tá? Não chegamos na meta, mas foi perto. Tá? Então, depois disso, o mercado ele se desenvolve para cima, né? Ele continua indo para cima, fazendo aqui as movimentações de alta, né? O mercado continua indo para cima, até o momento em que ele também faz um topo duplo aqui nessa região e volta a reverter o movimento. Ó. Reverte o movimento aqui para baixo. Né? Então, hoje o desenvolvimento do mercado, ó, após essa operação que nós tivemos aqui, caracterizada por um fundo duplo a favor da tendência, batendo o nosso alvo aqui, confirmando novamente mais uma onda para cima, e depois o mercado ele fica aqui mais parado, né? Que aqui coincide com a hora do almoço, onde o volume na bolsa costuma cair um pouco. Aqui nesse momento o mercado já perde um pouco a força para continuar indo para cima. O movimento que a gente estava fazendo desde aqui de baixo, né? Ele já perde um pouco a força aqui, perde o volume na hora do almoço, certo? E aí o mercado ele acaba
sofrendo uma pequena reversãozinha aqui, né? Com esse topinho duplo, revertendo para baixo aqui, rompendo esse último fundo. Tá? E aí ele faz a movimentação aqui para baixo. O que é normal, né? Se a gente for ver num panorama um pouco mais abrangente, a gente consegue enxergar aqui, ó. Nós conseguimos enxergar que nós temos uma grande onda compradora e aqui nós tivemos uma onda vendedora. Tá? Então, isso aqui pode ser somente uma correção aqui nesse ponto para que depois o mercado volte a subir aqui. Tá? Então, a gente tem que esperar como vai ser a movimentação do mercado amanhã para determinar se realmente esse ponto aqui vai ser realmente um ponto de correção, tá? Ou se o mercado ele tem, por exemplo, a chance de fazer isso aqui e romper esse fundo aqui para baixo. Tá? Então, esses são alguns cenários que a gente pode traçar para amanhã, para a gente saber, para a gente saber não, para a gente tentar interpretar se o mercado ele pode continuar indo para cima ou se de repente ele pode voltar aqui para baixo para testar essa região aqui. Tá? Então, a operação hoje foi no mini índice, há muito tempo não acontecia isso, e nos rendeu quase a meta. Tá? Bom, mini dólar hoje foi bem fraco realmente, né? Então nós tivemos a movimentação do mini dólar ontem parando aqui nessa região, com o fechamento aqui nessa região, ok? Nós tínhamos aqui uma linha de suporte que foi rompida aqui para baixo hoje e acabou virando uma resistência, mas até então ontem era uma região de suporte, porque nós tínhamos várias regiões aqui onde o mercado não consegue ultrapassar. Tá? E ontem o mini dólar ele faz uma movimentação um pouco perigosa, porque ele faz tanto movimentações para cima quanto movimentações para baixo, rompendo tanto topos quanto fundos. Tá? E ele para aqui nessa região aqui embaixo. Opa! Aqui nessa região, próximo a essa resistência que tínhamos aqui. Tá? Hoje o mercado ele abre com esse gap aqui de baixa, então ele dá continuidade a essa movimentação principal, ok? Com esse gap de baixa. E depois que ele dá sequência com essa grande movimentação macro, com esse gap de baixa, ele volta aqui para testar bem nessa região que nós tínhamos aqui. Ok? Aqui também foi uma região de operação para quem quis entrar. Eu não entrei, tá? Porque eu estava prestando mais atenção no mini índice, ok? O horário foram horários parecidos aqui, então eu fiquei focado no mini índice, mas poderia ter gerado uma entrada aqui com essa movimentação de impulsão, seguido por uma movimentação de correção aqui nesse ponto, ok? De qualquer forma, essa operação não andou muito, né? Então, um possível alvo seria aqui embaixo, ó, onde nós tínhamos essa região aqui desse último fundo formado. Então, qual era o prospecto aqui? De que o mercado fizesse essa onda de impulsão, uma onda de correção e depois voltasse aqui para baixo, batendo no alvo aqui nessa região. Tá? O mercado ele acaba se comportando de uma forma um pouco diferente, o que deixa o mini dólar consolidado para o resto do dia. Então, o que ele faz? Depois dessa onda de impulsão e dessa onda de correção aqui nessa região, quem entrou nessa operação, inclusive tivemos aqui até gatilho de venda, né? Quem entrou nessa operação e colocou, por exemplo, o alvo aqui embaixo nessa região, ó, demorou muito para ter o alvo até aqui embaixo. Ó. Ele até chega a bater no alvo em determinado ponto, mas isso demorou bastante. Ó. Demora aí cerca de 4 horas, 5 horas, né? Então, a movimentação acontece dessa forma. Gera aqui uma possível venda, né, para quem quiser entrar, e ao invés de ele vir direto aqui até essa região, ó, ele vem para cá, volta tudo para cima, quase vai em direção ao seu stop, depois tenta voltar para baixo, vai para cima de novo, e só depois ele vem até aqui embaixo para pegar o seu alvo. Tá? Então não foi um trade liso, foi um trade bem demorado aí que durou 5 horas para quem permaneceu no trade o tempo todo. Isso é muito raro, né? É muito possível
que quem entrou aqui nessa região já tenha saído quando o mercado começou a vir aqui para cima, ó, nessa perna aqui. Tá? Então é possível que já tenham largado a operação aqui e é muito raro achar alguém que fica aí 5 horas na operação com o mercado fazendo um comportamento desse tipo aqui, né? Ó. Tá? É bem raro achar alguém que permaneça nessa operação. O pessoal geralmente já sai da operação quando percebe que o mercado não está tão legal. E o que isso gera para a gente? Uma pequena consolidação. Ó. Nessas duas regiões, a gente consegue perceber que o mini dólar ele trabalhou aqui de forma indecisa, né? Sem muita força, com equilíbrio de oferta e demanda entre compradores e vendedores entre essas duas regiões. Tá? Então, o fato de aqui nessa região, né, eu não ter tido uma impulsão muito grande para trazer o mercado até aqui embaixo, né, rompendo essa região aqui de baixo, isso já deixou o mercado travado aqui nesse nível de preço. Então, amanhã o mercado tem que romper ou para cima ou para baixo para mostrar alguma possível tomada de direção. E lembrando aí que a gente não pode somente trabalhar com o rompimento, tá? Mas sim com a confirmação. Porque da mesma forma em que o mercado pode romper para cima, ele pode voltar tudo para baixo, ou rompendo para baixo, ele pode voltar tudo para cima. Então a gente tem que sempre trabalhar com as confirmações para tentar supor, né, para tentar prever que o mercado tenha tomado alguma direção. E aí nos dê mais probabilidades de acerto. Tá certo, pessoal? Ficou alguma dúvida? Fiquem à vontade aí para deixar nos comentários. Grande abraço.